Oi, gente, aqui é a Roselaine e hoje vamos falar sobre o que nós via na infância, coisas sobrenaturais que acontecia e que eu e o meu irmão via. E eu vou citar um versículo bíblico que está em Lucas 4, a partir do 33 ao 35. Achava-se na sinagoga um homem possesso de espírito de demônios, um espírito imundo, e bradou em alta voz: Aqui temos contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de ter o lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. E agora vamos falar o que nós via na infância. Eu acredito que nós via a condição que a gente vivenciava, né? Que dentro de casa a gente ouvia muito barulho, puxar descarga sozinho, passos dentro de casa, movimento dentro de casa. Isso na nossa infância, com uma boa parte, a gente ouvia esses barulhos, né? Esses ruídos. Eu já vi também algumas vezes, quando eu era criança, eu vi um ser, né? Um ser branco, um ser humano, mas bem baixinho, pequenininho, carequinha, né? E tipo, eu vi ele assim e ele olhou pra mim assim. E isso foi uma coisa que me marcou bastante, porque era uma coisa assim, tipo, que ele olhava assim, e carequinha assim, ele sorria, né? E eu achava isso muito estranho. E para mim ele se apresentava de roupa preta e para o meu irmão ele se apresentava de roupa branca. Então nem tudo que é branco é do bem. Ele se apresentou para mim a primeira vez, eu tava cantando uma música e gravando no radinho daqueles toca-fita e coloquei no ouvido da minha cachorrinha, a Leoa. E quando eu olhei para baixo, assim, que tinha uma outra casa atrás do terreno, ele estava me olhando com os dentes todos amarelos, ele era careca e ele dava muita risada, muita gargalhada da minha cara naquele dia. Foi a primeira vez que eu vi ele. E pra tu ver como as astuta, né? Porque por um período da minha vida, conforme eu fui entrando pra adolescência, essas coisas de enxergar, assim, eu não comecei mais a ver, né? Mas o que acontece? É como se apagasse da minha memória toda essa informação. E depois de um tempo, quando eu voltei pra igreja, comecei a me relembrar do que eu via. Porque eu era ateu, eu não acreditava em Deus, né? É como se tivesse apagado a minha memória. O que acontece? O inimigo, ele coloca essas setas na tua mente, é como se ele bloqueasse e tu não consegue mais pensar e enxergar coisas e sempre vai colocar em dúvida a existência de Deus, né? E a gente começou a ver essas coisas estranhas acontecendo. Eu tinha uns 5 para 6 anos. E toda vez que o meu pai saía para ir trabalhar, começava a acontecer essas coisas. O chão rendia e eu olhava, às 6 horas da manhã eu olhava e não via nada. Começou assim, depois começou a puxar descarga e entre outras coisas. E quando depois a gente parou de ver isso. A gente via esse demônio que falam que ele é mirim, de criança, ele se apresentava para nós e a minha mãe contou que também a minha avó via isso. Então a gente era criança, mesmo criança via, até os 10 anos eu mais ou menos ouvi. E depois disso eu fui ver algo sobrenatural que aconteceu aqui nessa casa, quando ela era antiga, que eu estava na escola, no 2º grau, e eu tinha assistido naquela semana aquele filme Paranormal. Eu não indico vocês assistirem isso porque traz muitas maldições para dentro de casa, esses filmes de terror. E eu me lembrei quando eu vi aquilo, eu cheguei em casa, era meio-dia da escola, e a minha mãe me chamou no quarto para ver o que tinha aparecido no espelho. Tinha aparecido um rosto de um demônio, e ele era queixudo e narizinho pequenininho assim, muito estranho. E daí a minha mãe mostrou para mim, para o meu irmão, e eu tirei foto. E o celular, onde eu tirei foto, no notebook, tudo sumiu aquela imagem. Nunca mais a gente teve acesso. E a minha mãe, para tirar aquele rosto que apareceu no espelho do quarto dela, do roupeiro, ela chegou a esfregar com a esponja do lado verde para tentar tirar aquela gordura, aquele rosto que não limpava de jeito nenhum. Ali já era para quase adulto, jovem, né?
que aconteceu isso, eu tinha uns 16, 17 anos. E depois disso eu vi várias outras coisas, Deus começou a me mostrar depois que eu comecei a fazer jejum e oração. Pegar firme com Deus, a ter sonhos, alguns dos sonhos aconteceu. E isso me lembrou lá na infância, porque Jesus libertava, como eu li na palavra, Jesus libertou várias pessoas de espíritos imundos, e eles existem, porque quando nós era criança nós via. Hoje em dia, na visão espiritual, a gente não vê mais, mas tem gente que tem esse dom de ver. E as crianças, quando falam que ele tem formato de Chuck, amiguinho imaginário, geralmente tem esse demônio pequeno, mirim, que fica perseguindo a criança. E a criança começa a se sentir incomodada, ela começa a gritar, ela começa a ter medo. E eram essas experiências que nós tínhamos. Que imagina 7, 8 anos vendo coisa, chão ranger, tipo era chão de madeira, e nós olhar e não via nada. E aquela tipo batida de um casco caminhando assim, de fora a fora na casa, e tu não via nada. Eram coisas paranormais que aconteciam na nossa infância. Hoje em dia eu não vejo mais isso, nem o meu irmão, mas tem gente que tem dom e vê. E era essa experiência que nós queríamos contar para vocês. Muito obrigada!